Senhores, estamos ao vivo, vamos esperar as pessoas entrarem. Esse é o Papo Peripatético número 9. Olha, já chegamos no número 9. E, se você não sabe, é um papo que acontece em algumas manhãs, quando eu estou caminhando aqui, queimando meu açúcar. E aí eu comecei a aproveitar para trocar uma ideia com vocês. Então, se você está me vendo bem, se você está me ouvindo, diga o que você está fazendo. Como eu estou caminhando, eu quero saber o que você está fazendo. Tá tomando café? Tá fazendo cocô? Tá lendo, trabalhando, levando o filho para a escola? Tá na cama ainda? Tá indo dormir? Se você estiver no Japão, tá se preparando para dormir? Se você estiver na Austrália, o que você está fazendo? Tomando chimarrão, tchê? Hoje parece que vai sair sol, mas me parece que pela previsão vai chover todos os dias, então não dá para sair de motoca, tem que sair de carro, senão eu sairia de motoca, mas até o chão aqui tá molhado. Vamos lá, tomando café, almoçando, deve estar na Europa. Vamos lá, tem gente que já tá tomando café da tarde, recuperando de uma gripe, tô deitada, tô no Rio de Janeiro trabalhando, tomando café. Então isso é muito legal. Tem gente, os venturianos estão por todas as partes, né? Tem gente que tá acordando, tem gente que tá... Cadê aqui, ó? Tá indo dormir. Tem gente que tá finalizando o dia. Então vamos lá. Olha o Francis aí, ó. O Francis está lá no Japão. Ele já tá... É hoje ainda lá. É hoje às 8 horas da noite lá. Francis é meu agente lá no Japão. A gente vai aprontar, né, Francis? Golden Week. Bom dia. Golden Week em maio, hein? Se prepare, você do Japão. Se prepare, Golden Week em maio. A gente vai pro Japão. Em Nihon. Vamos andar de motinha, né, Osaka? Vamos usar a privada tecnológica. Rapaz, eu preciso contar isso um dia em algum lugar, viu? Então vamos lá. Eu estava pensando aqui no que falar, porque eu não preparo nada, vocês viram, né? A gente vai conversando, vai falando, vai filosofando. Eu tô pensando em falar justamente sobre uma onda que vem. É como se fosse... É engraçado, né? A gente meio que voltou à Idade Média, aí também logo depois da Idade Média, o Iluminismo, onde tudo veio trazer a razão, veio trazer a ciência. Só que como ela veio ser um contraponto da Idade das Trevas, né, o Iluminismo, né, jogar a luz, como ele veio ser um contraponto à Idade das Trevas, a polarização, e foi muito bom, né, trazer o Iluminismo, porque tudo era uma obra divina, ou era uma obra inexplicável, ou era o resultado de alguma coisa inexplicável. E aí as coisas ficavam ao bel prazer do acaso ou do sagrado, né? Ou era o sagrado. Alguém tá falando do Dahmer? O pessoal que tá começando a assistir porque saiu, né? Faz uma análise de Jeffrey, já fiz, e o que mostra nesse não sei se é um vídeo ou uma série, né? Eu tava assistindo ontem alguma coisa. Só deixa eu dar uma palhinha do Jeff Dahmer. Eu já fiz a análise de Jeff Dahmer. Na minha opinião, é um dos psicopatas mais maluquinhos que existem. E tudo que mostra ali no vídeo, até agora, que eu vi, é o que aconteceu na realidade, né? Eu assisti muitas entrevistas dele, li muita coisa sobre. E realmente ele é aquele psicopatinho ali, padrão, assim, aquele bem profundo ali, né? O lance dele furar a cabeça do cara no pré-frontal para jogar um ácido para ver se o cara ficava
E é tipo, ele não queria matar, né? Ele queria que as pessoas ficassem lá com ele. Mas enfim, eu não vou falar de Jeff Dahmer não, até porque eu já analisei, é só no YouTube. Eu já fiz tanta análise que às vezes as pessoas nem acham que não foi feito. Outro dia eu tava vendo a pessoa e falei assim, analisa a Xuxa, tá lá, porra. Pesquisa, põe lá, Ricardo Ventura e põe o nome da pessoa que você quer. São acho que mais de 500 análises, né? São mais de 500. Então põe meu nome, o nome da pessoa, que provavelmente tem muitas das quais vocês querem, eu já fiz. Agora deixa eu falar da idade do iluminismo aí, né? Então, foi bom, né? Para mostrar que as coisas não eram só o sagrado ou o acaso. Mas aquilo veio numa polarização, né? Tipo, o outro lado, né? Um giro de 180, que como se todo sagrado ou a intuição ou a parte humana, mental, psíquica, não tivesse valor. Então eles jogaram todo pro outro lado e quase que virou uma religião, né? Porque o mantra é, mais é científico. E qual é a tradução do mais é científico? A tradução é, existe um modelo experimental, matemático, que o final vai ser previsível. Sacaram? Ou seja, se eu misturar duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, obrigatoriamente vai dar água, né? Ou, se eu aplicar a força X numa massa Y, numa constância, sem atrito, vai chegar a que velocidade depois de tanto tempo? Então, isso é importantíssimo. A ciência cartesiana, a ciência mecânica, física, química e biológica, ela é muito importante. Ela é muito importante. Mas ela não é a totalidade. E é engraçado que essa parte que a gente não consegue, e você pode pegar aí na minha pós mesmo, vai ter um neurocientista muito bom, com os livros inclusive muito bons. Eu sempre confundo os nomes, acho que é Júlio, mas enfim, já mostrei os livros dele. Mostrando o quanto a neurociência não sabe uma porrada de coisa sobre as questões da mente e não do cérebro hardware, não dos processos químicos, não da sinapses. Isso você vai lá, olha, né? Por exemplo, você não tem um exame clínico, não clínico, né? O clínico é o que você tem. Você não tem um exame laboratorial para indicar, por exemplo, se a pessoa é psicopata. Simples assim. Você não tem como você fazer uma ressonância, um exame de sangue, de hormônio, e falar, olha, essa pessoa é psicopata, ou essa pessoa é esquizofrênica. E são alterações cerebrais, e aí? Então a esquizofrenia não é ciência? A psicopatia não é ciência? Então a psiquiatria não é ciência, porque ela não consegue me trazer de forma materializada e replicável e previsível? Você entendeu? Então a gente vai falar que a psiquiatria não é ciência, porque não existe um método científico laboratorial que, se eu aplicar tais condições ou protocolos, o final eu vou ter. Não tem, você tem a clínica, você tem a observação, e aí você tem o diagnóstico, que tende a ser. Você entendeu? E aí você tem o diagnóstico de um ser humano olhando outro ser humano, e não o laboratório.
Por quê? Porque algumas questões do ser humano, elas não são baseadas em protocolos físico-químicos e biológicos. Alguns são. Por exemplo, eu posso dizer que uma pessoa está anêmica fazendo um teste de quantidade de ferro que ela tem no sangue. Eu posso constatar se uma pessoa está grávida a partir de a quantidade de hormônio que ela tem no sangue. Ou fazer um ultrassom. Agora, existem muitas coisas, principalmente quando você fala de mente, e quem trata de mente, de pensamento, é a filosofia, é a psiquiatria, é a psicologia, é a psicanálise. E aí, como é que você vai fazer? Ah, Ricardo, mas aí você pode beirar talvez um curandeirismo, você pode virar um charlatanismo, porque a pessoa pode simplesmente falar, olha, isso é um dom. Então quando a pessoa fala é um dom, já não é científico. Por quê? Porque o dom você não passa para outra pessoa. Perfeito? O charlatanismo, você não consegue mostrar que aquilo realmente tem uma eficiência ou uma eficácia, ou é notável por ser notável, sem a interferência, o dom ou a habilidade única de uma pessoa. Ou mais ainda, né? Você tem que tirar o tal da navalha de Ockham, né? Porque senão a pessoa pode falar assim, ah, mas eu grudei esse chá aqui embaixo do meu pé e eu fiquei legal, me curei. Então isso é plausível? Provavelmente não. Existem outras possibilidades? Existem outras possibilidades. Quais? Porra, a pessoa mudou a alimentação dela, mudou o sono dela, mudou várias outras situações que são muito mais fáceis de explicar do que simplesmente botar o ovo em cima do telhado e rezar para Santa Clara parar de chover. Aí você fala, porra, mas eu botei e parou de chover, então funciona? Cara, existem outras coisas mais simples de explicar do que algo sobrenatural. Por isso que tem que se tomar muito cuidado quando principalmente as coisas que não são explicadas por outras formas plausíveis e mais simples, porque aí sim beira o charlatanismo, gera pseudociência, né? Vai pro curandeirismo. Por quê? Porque você depende de pontos que são inexplicáveis. Chega um momento que é assim, mas por que isso? Ah, não, é inexplicável. É inexplicável. E aí não tem a observação, o replicar e a quantidade que aquilo se repete. Sacaram? Não tem como replicar. Você pode perceber que normalmente e tem o efeito placebo também, né? Principalmente quando você fala em cura, cara, que é mais difícil ainda. É mais difícil ainda, porque tem o efeito placebo. Tem o efeito hipnótico no sentido que a pessoa pode até estar se auto-hipnotizando, se auto-sugestionando. E aí vai contaminar o resultado final. Então, a gente percebeu que, de novo, né, é muito louco isso, mas uma vertente ideológica se apoderou da ciência como se fosse, a ciência que eu falo, aquela ciência matemática, física, química, biológica, a ciência pesada, como se fosse a única verdade
da existência da vida. Saca? E aí, no mesmo jeito, lá atrás, logo depois da Idade Média, onde o iluminismo era a única forma da razão, as pessoas se fecham para aquilo que não se enquadra dentro dessas ciências, de novo, física, química, biologia, matemática. E aí ela não consegue entender, por exemplo, o sagrado. Ela não consegue entender a fé. Ela não consegue entender porque, por exemplo, você não consegue matematicamente explicar o amor. Você não consegue biologicamente explicar o amor. Você não consegue. Ah, não, mas é uma descarga química. Cara, então faz a mesma coisa. Provoca isso na pessoa. Ela não vai sentir amor. E o pensamento, a mente, o confronto. E aí se torna como se fosse uma religião. O que tiver dentro, beleza. O que tiver fora, eu não enxergo. Não deixa de ser uma auto-hipnose. Porque daí a pessoa, ela realmente ela não consegue nem enxergar o outro lado. De novo, excetuando-se curandeirismo e essa loucura toda de acreditar que pode ser uma coisa hiper mega sobrenatural e não algo muito prático. E é até legal ter todo esse tempo para falar. Aí você fala assim, Ricardo, cientificamente ou notadamente, olha que legal isso, cientificamente ou notadamente, ou seja, eu consigo observar a mentira? Não. Ah, mas não existe um método científico para detectar a inverdade ou o processo da mentira, né? O Edwin tá aí, ele pode até me dar uma... eu não sei se o Bruno tá aí também. O nome que os caras adoram falar. Ah, mas é análise da... ou análise da veracidade, alguma coisa assim. Existe algo que é aplicado por uma pessoa que sabe do protocolo, uma pessoa que não sabe do protocolo, ou num grupo controle. Existe comprovadamente a detecção da mentira? Não. Não existe. E cara, por que o seu canal chama Não Minta Pra Mim? Justamente para chamar atenção. Por quê? Porque a mentira, normalmente, não 100%, assim como qualquer outro diagnóstico, quando você fala da mente humana, quando você fala do comportamento humano, por isso que eu falo, assim como a psiquiatria, assim como a psicologia, a psicanálise, não é porque você vai aplicar um protocolo que no final da sessão aquele seu paciente vai ter o mesmo resultado esperado, como está no livrinho. Ou, assim como, por exemplo, por isso que eu falo, quando tem a mente humana, ela é subjetiva. Por exemplo, pega a Suzanne Richthofen. Ela tem, se eu não me engano, 2 diagnósticos de psicopatia e 2 de não. Porra, mas a psiquiatria não é uma ciência exata? Não, não é uma ciência exata. Não, mas a psiquiatria não é uma ciência? É uma ciência que estuda a mente humana. Na parte muito mais morfológica e na parte muito mais bioquímica. Quem pode explicar isso melhor é o nosso, como eu disse, os nossos 2 professores. Um que é um psiquiatra, que é o Sadi, o Dr. Sadi, e outro é o neurocientista. Se o Bruno tiver aí, ele podia dar o nome, porra. Eu me atrapalho com nomes, cara.
É o Júlio alguma coisa, se não me engano. Não sei se ele tá aí. Então, quando você vai analisar uma pessoa para detectar uma mentira, eu posso identificar a mentira? Não. A mentira não. Mas eu posso identificar aquilo que normalmente acompanha a mentira. Olha que legal isso, hein? Vamos lá. Por exemplo, né? Dentro da mentira, você tem o quê? Quebra de padrão. Isso é muito, muito, muito... a doutora Lachele falando, inclusive, essa semana eu estou escrevendo um prefácio pro juiz do TRT4. Ele está escrevendo um livro e está justamente apontando o quanto é importante a linguagem silenciosa para uma competência, um soft skill do juiz, para ele perceber a linguagem silenciosa dos depoentes, dos advogados e tudo mais. Ah, porque o juiz vai usar a linguagem silenciosa para determinar uma sentença? Não, claro que não. Óbvio que não. Ele vai usar como um soft skill, ou seja, acompanhado com a legislação, com a sua percepção, com o que a lei manda, com a liturgia do processo. Assim como a doutora Ana Beatriz disse que ela não faz atendimento online porque ela quer sentir o paciente. Pô, mas sentir o paciente é pseudociência. Porque onde está isso que eu pegando na mão, olhando nos olhos, caminhando, que a pessoa veste, como ela fala, se ela está perfumada ou não, as cores. Pois é, mas essa percepção da linguagem silenciosa ajuda muito. Assim como o doutor Antônio Geraldo, hiper mega conceituado no mundo, cara, mais de 40 livros ali escritos, 20 ou 40 livros, alguma coisa assim, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Já fizemos 3 lives, tá subindo acho que uma hoje no YouTube, o quanto ele diz que é a importância da linguagem silenciosa. E aí quando você faz a aplicação da linguagem silenciosa, e tudo tem linguagem silenciosa, você consegue encontrar incongruências. Essas incongruências podem ser indícios de uma mentira? Pode. Pode ser indícios de um nervosismo? Pode. Pode ser a maneira que a pessoa se comunica normalmente? Pode. Então como é que eu sei? Não juntando um aspecto só. Não juntando uma análise só. Eu não posso só analisar a parte mecânica do ser humano. Que é o quê? A voz, as expressões, microexpressões, o corpo, né? Você tem que levar em conta justamente a parte humana, o subjetivo, assim como o psiquiatra faz, o psicólogo faz, o psicanalista faz. Eu preciso colocar, sim, a minha experiência, o tempo de janela, o rito da mensagem, o que está acontecendo naquele momento. Existiria uma possibilidade, ou seja, na vara de Ockham, o que seria o mais simples, o mais fácil, você entendeu? Tipo, para comprovar aquilo de uma forma mais tranquila e não uma forma para eu encaixar dentro do livrinho, você entendeu? E aí, você chega muito perto da realidade. Lembrando, você chega muito perto da realidade. Você não toca a realidade. O psicólogo, ele não toca a realidade. Ele chega perto da realidade, porque a realidade só vai existir dentro da cabeça do seu paciente. Ele não tem a capacidade
comprovada, cientificamente comprovada, de ter a percepção exata do que está acontecendo dentro da mente do seu cliente, assim como o psiquiatra. Não existe um exame laboratorial que vai identificar exatamente o que está acontecendo dentro da... Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Lá. Pronto. E aí, ele não toca, ele se aproxima muito a partir das suas percepções, da aplicação de toda experiência passada dos seus antecessores, mais a sua própria experiência, mais o tempo ali de janela com outros pacientes e com o próprio paciente, aquele lá, você entendeu? Ele vai chegar próximo da realidade, mas ele não toca a realidade. Tá, Ricardo, então vamos lá. A linguagem silenciosa. Eu vou determinar, eu vou tocar a realidade? Não, eu não vou tocar a realidade. Eu vou chegar próximo da realidade. E aí eu determino? Não, eu oriento. Oriento o quê? Eu oriento as pessoas a terem mais notoriedade, terem mais atenção sobre aquele momento, e a partir daí toma-se a decisão. Lembra do IEP? Eu identifico os sinais da mentira, eu entendo esses sinais e aí eu me posiciono. Como assim? Então eu sou um advogado, ou eu sou um juiz. Aí eu percebo, cara, esse depoimento tá pegando aqui. Houve manipulação aqui, né? Um gesto apaziguador, um aumento de fluxo de piscada, a voz embargou. Cara, quando ele fala sobre o sítio, ele tem um desconforto. Que tal fazer mais perguntas sobre o sítio? Que tal fazer uma diligência sobre no sítio? Então ela orienta e antecipa a investigação, as perguntas. Ele orienta para onde eu vou ir com aquele caso. De novo, olha que interessante. Um psicólogo, e nós temos muitos alunos psicólogos, psiquiatras, juízes, embargadores e tudo mais. Eu percebo uma incongruência. Eu percebo uma incongruência dentro daquele paciente, naquela anamnese. Eu falo, opa, peraí. Ela fala que está tudo bem em relação ao marido, ou ao pai, ou ao chefe, ou à irmã, ou sobre a decisão de não ter filhos e que está tudo bem, e ela percebe que não está tudo bem. Mas ela está muito convincente nas palavras. Não, isso eu já resolvi, isso está tranquilo. E ela fala, opa, existe aqui na linguagem silenciosa algo que está me trazendo muito conteúdo silencioso, além da narrativa, além das palavras. Eu vou pesquisar mais aí. Eu não vou virar para o meu paciente, para o meu cliente e falar assim, você está mentindo? Olha aqui, ó, de acordo com o livrinho, você mexeu aqui desdém, você se afastou, você escondeu as mãos, você murchou o tom vocal, ó, porque 3 tons vocais em 7 segundos, olha aqui, ó, você acabou de se entregar, aqui existe uma red flag. Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você vai orientar o processo. É engraçado que muitas pessoas não falavam isso e agora começaram a falar por conta justamente
desses nossos diálogos aí durante esses últimos 5, 6, 7 anos falando sobre isso. O quanto que se adequou essa galera que estuda linguagem corporal, linguagem não verbal, que eles estão começando a cair em si que aquilo não é uma ciência exata e não tem comprovação científica, mas tem a comprovação notorial. É notável. E o quanto eu venho falando sobre isso há tanto tempo. Se você colocar dentro do modal biológico, físico, químico e matemático, esquece. Se você colocar dentro do modal psiquiátrico, psicológico e psicanalítico, aí vai ter. Por quê? Porque a gente não toca a realidade, a gente chega perto da realidade. Sacou? Vamos fazer? Perto da realidade. A Braga está perguntando se alguém vai fazer curso em São Paulo. Seguinte, quem já comprou os ingressos e já passou mais de 60% das vendas, está recebendo, acho que hoje, ou recebeu ontem, um grupo exclusivo de Telegram, para que vocês entrem em contato com vocês. E muita gente quer dividir quarto, quer se sentir mais seguro, quer trocar ideia sobre voo, ônibus, às vezes compartilhar um Uber, né? Enfim, então a gente está fazendo essa facilidade para vocês, para que vocês tenham esse grupo exclusivo lá no Telegram. Vai ser muito legal isso. E Ricardo, o que você está falando? Falar rapidinho aqui, porque eu vi alguém falando aqui, que é o congresso que vai acontecer aqui em São Paulo no dia 3 de dezembro. Aí eu volto ao assunto. Se você quiser aprender isso que eu estou falando aqui para você e outras coisas, vai acontecer em São Paulo no dia 3 de dezembro, o congresso, segundo Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, onde você vai adquirir os seus ingressos aqui na BIOS. Você vai, clica na minha fotinho, naquela página inicial do Instagram, tem a fotinho ali, você clica lá, ali nos dizeres tem o link, você clica e você consegue adquirir o ingresso no preço do primeiro lote. No primeiro lote. Já tá para virar o lote. E por conta disso você vai ter acesso às pessoas que vão comparecer aqui em São Paulo, vão estar aqui em São Paulo. E aí você pode arrumar companhia, ou trocar ideia, ou dicas de onde se hospedar, o que fazer. Tem gente que vai passar o outro dia em São Paulo, enfim. Agora vamos lá, deixa eu falar sobre o tocar. E se eu for, já falei de um advogado, de um juiz, né? E eu também já falei de um psicólogo. Ricardo, eu posso usar em vendas? Pode. Porque numa mesa de negociação você também não toca a realidade. Você chega perto da realidade. Será que aquela oferta, será que aquela proposta, será que aquela apresentação daquela oportunidade única é tão verdade assim? Com as técnicas da linguagem silenciosa, ela pode te orientar onde você vai direcionar mais a sua atenção, fazer as perguntas e observar o que o seu interlocutor está dizendo para você. Vai te dar mais condições de você chegar muito próximo da realidade. Sacaram? Isso é muito, muito importante. Você ter esse soft skill. Eu dei um treinamento, já foram acho que 2 ou 3, para o pessoal de condomínio. Eu participei do SíndicoNet, inclusive, que é o maior portal da América Latina aí de gestões e materiais para síndico. Principalmente na área de composição de assembleia, como convencer, como eu perceber quem está comigo, quem não está, né? Quem já comprou ideia, quem não comprou ideia. Isso eu consigo fazer com a linguagem silenciosa? Consegue. Cara, tudo tem linguagem silenciosa. Tudo tem. E aí a pessoa, ela tem essa... ontem, cara, olha que delícia ontem. Uma das maiores empresas aqui do Brasil, o Grupo Elo, que já tem solidificado um programa de compliance, um programa de recursos humanos excelente,
né, com uma cartilha ali, uma educação para que não aconteça o assédio sexual e o assédio moral. Sacou? E eles me chamaram para a semana do compliance para eu ensinar a linguagem silenciosa como uma ferramenta de identificar o assédio e também tirar muitas neuras. Por quê? Porque hoje, de novo, né, essa polarização mental, a polarização não está nessa política não, está na mente das pessoas. E isso é proposital e tem método, viu? Que é o nosso contra eles. Lembra da ciência e as trevas, aquela coisa toda, né? A experiência contra um método científico. Eu já cansei, por exemplo, de ver médicos dizendo, cara, os estudos indicam isso, mas nos meus pacientes esse outro remédio tem sido muito mais eficaz. Porque eu tô vendo, tá aqui na minha frente, é notório. Tá, aquela pesquisa indicou isso, mas a minha pesquisa tá dizendo essa daqui, ó, porque eu estou com os pacientes, eu não fiz um teste laboratorial, né? Eu fiz um teste clínico. Não sei se tem médico aqui. Se tem médico aqui, ó, levanta a mão e fala se eu tô falando besteira. Cara, você tem as revistas científicas, você tem ali os congressos científicos e que mostram, olha, esse remédio, esse composto ativo é muito melhor do que o outro. Só que para aquela região, para aquele médico, vai saber que cargas d'água ele tem uma aceitação muito melhor de um outro princípio ativo, de um outro remédio. E não é porque está na revista que ele não vai fazer. Ele é médico porque ele trata com os seres humanos, ele trata com aquilo que é o abstrato do ser humano. De novo, o ser humano não é um amontoado de células. Ele pensa, ele tem vontade, ele tem a autossabotagem, ele tem a auto-hipnose, ele tem o viés da confirmação. Sacou? E aí, quando você descarta isso, lascou, cara. É a pessoa que não consegue perceber a realidade. É tipo a caverna de Platão, né? Não é isso? A caverna de Platão... Espera aí, deixa eu pegar aqui. A caverna de Platão, ela fala muito disso, né? Os elementos que estavam dentro da caverna reconheciam o mundo através das sombras e não da realidade. Ou seja, eu acredito naquilo que me falam, mas eu não acredito naquilo que eu vejo. Eu acredito naquilo que foi escrito, mas eu não acredito naquilo que é a minha percepção. É óbvio que, de novo, dentro dos parâmetros de equidade, eu não estou dizendo um leigo e um físico. Se o físico fala, cara, por A mais B, a Terra é redonda, não adianta eu ter a minha percepção que a Terra é plana. Agora, quando você tem um médico falando de um médico, que o teste laboratorial com células ou com aquele grupo, daquela etnia, daquele lugar, tem um resultado diferente daquele médico que está fazendo um controle dos seus pacientes, armazenando quem está se beneficiando, quem não está. Sacou? E ele fala, eu não vou usar esse princípio ativo simplesmente porque saiu na revista tal, porque o cara fez tal coisa, que tá tudo bem, tá válido. Mas a minha experiência clínica tá me indicando isso aqui, né? E aí quando você fala da linguagem silenciosa, que eu já falei, ó, no direito, já falei auxiliando no direito, auxiliando na psicologia, na psiquiatria, auxiliando em vendas, auxiliando, que eu achei um nó barato para o assédio, né, como um combate ao assédio. E eu mostrei tanto, cara, o quanto que, de novo, lembra a polarização? Não, tudo é assédio, nada é assédio. Que você quanto líder, ou você quanto
que tem o poder, pode adequar a sua mensagem, o seu jeito de falar, para que mesmo que você não esteja com a intenção, o intuito de assediar alguém, pode parecer que esteja. E ao mesmo tempo, o outro lado, que é o receptor ali do assédio, tem que entender que não é tudo que é assédio. Pode ser uma maneira da comunicação daquele indivíduo, que muda, que pode ter sido um aprendizado. Mas é para mim ou é para o grupo? É algo que aconteceu pontualmente? Por quê? Porque os seres humanos, é isso que tem uma galerinha que não entende isso. O ser humano não é um robô, cacete. O ser humano não é uma máquina. Tem dia que você tá puto da vida, tem dia que você não tá. Tem dia que você tá mais amável, tem dia que você não tá. E aí, por você ser humano, você vai cometer erros. E seres humanos cometem erros. Você sabia que seres humanos cometem erros? Nossa, pois é, seres humanos cometem erros. E às vezes naquele dia ele é um pouco mais agressivo com o seu funcionário. Aí o cara já começa a acreditar que ele foi assediado. Peraí, o assédio, ele não é pontual. O assédio, ele é contínuo, preciso e diferenciado. Sacou? Então, às vezes a pessoa toma uma bronca e já... Ai, mas ele falou alto comigo, foi um assédio moral. Fala, porra, caraca, você nunca falou alto com ninguém? Não, mas ele é meu patrão, ele não pode... Então, antes de ele ser o patrão, ele é um ser humano. Pode ter transado ou não, pode ter batido o carro ou não. Não, mas dentro do mundo corporativo isso não deve acontecer. É verdade, não deve, mas acontece. Por quê? Porque pessoas falham, pessoas erram. Então, do mesmo jeito que você tem que adequar a sua comunicação, porque ela pode não estar sendo adequada, mesmo sem a intenção. Então, eu como o chefe ou como agente que tem o controle, porque assédio, primeiro, tem que existir hierarquia. Não existe assédio entre pares. Porque assédio entre pares, você cata pro cara e manda ele tomar no cu. Você fala, meu, vai se fuder. Não quero saber não, tira a mão daí. Pô, que negócio é esse? Queria barraco. Por quê? Porque o cara é seu par. Você pode falar e tá tudo certo. Agora, se existe uma hierarquia, aí sim pode existir o assédio. Porque o assédio tem que existir uma hierarquia. E aí? Assédio que eu falo, assédio moral, assédio sexual. Não aquele assédio de rua. Do cara fala, e aí, gostosa? E aí? Isso é assédio de rua. Não é assédio corporativo. Estou falando do mundo corporativo, porque sempre tem uns malucos querendo achar a exceção, né? Que é o hater da exceção, que é o hater quase consultor. Ele esquece a conversa total e fica pescando para dizer, mas nesse caso, quem já viu minhas falas dos 4 tipos de hater vai identificar esse hater. Que ele não foca no foco, ele foca na beirada da pizza. Vamos lá. E quem come a beirada da pizza sempre come o pior pedaço. Vamos lá. Olha que legal, a Kelly falou assim, ó. Posso ter me apaixonado pelo assediador, chefe do serviço? Pode. E aí você vai ter um problema seríssimo. Por quê? Porque você aceitou o assédio, né? O assédio já não é mais assédio, virou um chaveco. Entendeu? Então pode ter começado como um assédio, e aí de repente você falou, por que não? Cara, você tem todo o direito, tanto homem quanto mulher, de falar, porra, começou com um assédio, mas agora eu gostei. Eu gostei. E eu acho que virou uma paixão. E eu fui correspondido. Só que dentro do seu compliance, dentro da sua empresa, do seu RH, pode ser que você não possa ter relacionamentos com hierarquia, para cima e para baixo. Sacou? Aí é um problema sério. Tem empresas que não aceitam que você trabalhe com esposa, filho, pai, nora, genro, todas essas porra. E nem contrate, né, serviços de terceiros que estejam dentro dessa linha familiar. Mas olha que interessante, a linguagem silenciosa dentro olha que legal. O exemplo clássico. Aborda. Aí ela vem, mas depende. Se a pessoa gosta da beirada, para ela não é o melhor pedaço. Não é o pior, é o melhor.
De novo, é a exceção da metáfora. O exemplo do quase consultor é esse. Sempre vai achar a exceção e não se contempla a comunicação em si. Sacou? Tivemos exemplo aí, ó, ao vivo. A metáfora é simples de entender, mas se você quiser encontrar a exceção ou pensar para discordar, você vai ficar a vida inteira achando, óbvio, isso é óbvio. Mas pessoas maduras vão entender que quando você fala sobre um assunto, você fala sobre a grande maioria da percepção sobre aquele assunto e não justamente sobre as exceções ou sobre a exclusão para não validar a metáfora. Tivemos exemplo clássico aí ao vivo. Então a linguagem silenciosa, ela está em tudo. E eu gostei muito, que foi a minha primeira contratação para falar da linguagem silenciosa no assédio. E eu gostei tanto, porque foi tão útil para a galera. Nós recebemos feedbacks ali tão importantes que a gente já colocou esse treinamento na prateleira, porque era um treinamento customizado. E agora ele é uma palestra, treinamento de prateleira. O que é de prateleira? Ou seja, ele está aberto a todas as empresas. Então, se você é uma empresa que quer ter a linguagem silenciosa para levar para o seu compliance, para o seu RH, né, e está muito em voga aí o assédio sexual e moral, cara, é um prato cheio. É muito, muito legal. Muito importante. Então, para finalizar, nós já estamos batendo aqui 1 hora de caminhada. Se você quer aprender tudo isso que eu te falei e muito mais, e ter contato com outras pessoas que já estão tendo resultado com a linguagem silenciosa nas suas vidas, e outra, tem um campo absurdo que é a própria vida. A própria vida. A própria vida. Com os seus cônjuges, né? Marido, esposa, filho, vovozinho, filha, né? Tem 1000 histórias aí que eu posso contar. Depois eu vou contar uma história de um vovozinho aí numa clínica, né? O quanto que a linguagem silenciosa ela resgatou uma pessoa de uma clínica que ela verbalizando que estava tudo bem. E o filho só foi perceber a partir das observações não verbais. Se você quiser aprender, cara, vem pra cá. Dia 3 de dezembro aqui em Sampa. 3 de dezembro aqui em Sampa, segundo Congresso Internacional de Linguagem Silenciosa. Dia 3 de dezembro. Já vendemos mais de 60% dos ingressos. Um dia inteiro comigo, com outros especialistas, outras pessoas contando os seus cases. Vamos ter o Nelson. Nelson era um aluno que estava ali nas cadeiras do ano passado. Esse ano ele está em cima do palco, dividindo o palco comigo. Ele falando sobre a linguagem silenciosa dos Beatles, ou seja, como a linguagem silenciosa no mundo do entretenimento, no mundo do marketing, conseguiu posicionar os Beatles. Porque atrás dos Beatles tinha o Brian Epstein e o George Martin, mas o Brian Epstein era o cabeça ali de toda a explosão. E o quanto ele usou a linguagem silenciosa. Então, vem pra cá. Você vai encontrar em nãomintapravim.com.br/evento ou aqui na bio do Instagram. Vai onde está minha fotinho, sabe onde tá os dizeres? Que fala da pessoa. Aí ali tem um link, clica lá que você vai descobrir como adquirir o seu ingresso. E você vem pra Sampa, passa um dia divertido. Cara, tem muito humor, muita diversão, muito bate-papo, perguntas, exposições, exercícios. E aí você vai, tem a lojinha que ela é única e exclusiva dos meus eventos, onde você consegue o squeeze, beba água, né, as lembranças, né, os gifts ali, as lembrancinhas. Você consegue adquirir ali o squeeze do beba água, a caneca do Não Minta Pra Mim, a camiseta do Não Minta Pra Mim, os livros, enfim, uma série de coisas legais ali para você levar como lembrança também. Beleza, pessoal? Então esse foi mais um papo peripatético e compartilhe com as pessoas que você acredita que sejam importantes para você, para que elas ouçam essa live. Ela fica salva alguns dias e vem
Vem pra cá, vem pra dezembro. Dia 3 de dezembro vai ser muito legal ter esse contato aí presencial comigo, toda a minha turma, meus alunos. Uma galera aí muito bacana. Show de bola? Vem comigo, você vai se surpreender quanto em tudo tem linguagem silenciosa. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.